Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor que abram em 2 Reis, capítulo 6. Dos versículos 11 ao 17. Vou na Nova Almeida. Lá pro primeiro lá, a primeira que coloca. Primeiro quadradinho lá, ó. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 11 ao 17. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao 17. Passo a ler. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja o Senhor. Abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A palavra desta noite, irmãos, no culto de terça, né, quem esteve presente e quem assistiu, foi sobre Gálatas 5, né? Fala a respeito, né, do fruto da carne e do fruto do Espírito. E para a gente ter fruto do Espírito na nossa vida, a gente tem que buscar a santificação. Porque se a gente der lado para a carne, irmão, pode ser quem for, vai fazer coisas que desagradam ao Senhor. Mas se nós dermos campo para o Espírito Santo do Senhor agir em nossas vidas, vai prevalecer a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós vamos ser abençoados, irmãos, em meio à luta, em meio a essa tempestade, o Senhor vai nos honrar e vai nos capacitar. E quando vier a luta, irmãos, nós não vamos temer, nós vamos olhar para o Deus que a gente serve e vamos saber que nós vamos ser vencedores, irmãos, porque maior é o que está conosco. E a palavra, irmãos, foi lido também uma parte desses versículos na pregação de terça. Até os irmãos que
não consegue vir nos cultos de terça, eu novamente renovo esse pedido que já foi feito outras vezes, que ou culto de terça ou de sábado, domingo, tem vezes que a gente não consegue estar presente por motivo ou outro, que assistam, né, a pregação depois no Facebook. O irmão Richard também está compartilhando no YouTube, e ele joga até o link do YouTube na live do Facebook, para que nós possamos, irmãos, acompanhar o que Deus tem falado no ministério. Então, que possam assistir o culto de terça, que foi sobre Gálatas 5, o fruto da carne e o fruto do Espírito. E a palavra desta noite, irmãos, é um complemento que vai vir de encontro com as lutas que vêm na nossa vida, né? As dificuldades, os projetos, às vezes, irmão, que o próprio Espírito do Senhor toca o nosso coração, né? A gente faz um projeto e vem palavras de desânimo, pessoas, Satanás usando boca de pessoas para falar que aquilo não é para você, que você nasceu para fazer um serviço de pouca significância, que ganhe pouco, e enquanto o Espírito do Senhor está falando, vá além, eu tenho um projeto de vitória na sua vida. E se nós dermos lado, irmão, para essas pessoas que querem ver o nosso mal, às vezes são pessoas que estão próximas da gente, né? Principalmente no serviço, pode ser até membro de família, pessoas que estão próximas de nós, né? Que deveriam nos incentivar, cobrar da gente até, né, uma iniciativa para que a gente possa evoluir, né? E essas pessoas, irmãos, tentam nos desanimar, tentam nos limitar, falar que aquilo não é para a gente, né? Seja um bem material, uma moto, um carro, uma casa, quer sempre ver a gente inferior ao que eles têm. Mas, irmãos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Se o nosso Deus, irmãos, nos reservou, né, bênçãos, né, materiais, bênçãos espirituais, vamos acreditar, irmãos, porque quando Deus fala conosco, irmãos, depende de nós. Se a gente consagrar nossa vida ao Senhor, nosso projeto, e a gente buscar, irmãos, pagar o preço, pode ter certeza que a vitória vai vir. Pode ser que as circunstâncias sejam adversas, como foi aqui, né, para o servo de Eliseu, mas Eliseu mostrou para ele que maior é o que está conosco, irmãos. Então, que esse ano de 2024 que está para se iniciar, irmãos, que consagre ao Senhor os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que o Senhor já falou com você, né? Às vezes você até ainda não colocou em prática, mas o Senhor falou com você, o Espírito Santo está tocando seu coração, irmãos. Vá à luta, né? Na obra do Senhor, não deixe se limitar, acredite que Deus vai te usar, irmãos. Coloque isso em prática em 2024, para que você possa ser um vaso ainda mais abençoado nas mãos do Senhor. No seu plano familiar, né, na sua casa, saiba que a sua casa, irmãos, é consagrada ao Senhor. Não deixe que nenhuma palavra de desânimo, né, pessoas falando que o seu filho, a sua filha, pai, né, mãe, esposa não vai chegar até o preço do Senhor, porque eu sei que está orando para um Deus Todo-Poderoso. Então continue orando, irmãos, sabendo que o que está conosco é maior. Então não vai ser Satanás que vai dominar a vida deles. Nós temos que crer, irmãos. Hoje nós somos o canal de bênção para eles. Daqui a pouco vai ter oração da família. Ore, creia que maior é o que está conosco. Pode até estar hoje na garra de Satanás, mas se Deus colocar a mão, irmãos, aí Deus faz a obra e traz para a igreja, para a casa do Senhor. Então não desista, irmãos, da sua família, né? Também não desista dos seus sonhos. Aquele sonho que você tem, seja ele qual for, de um bem material, de uma casa, de arrumar um emprego melhor, de fazer um curso, cursar uma faculdade, né? Passar em um concurso, seja qual for, irmão, seus sonhos, não deixe que o inimigo venha te desanimar, porque isso, irmão, é a especialidade do inimigo. A gente ora, a gente consagra nossos sonhos ao Senhor, e a partir do momento, irmãos, que você orou, consagrou ao Senhor, e o Senhor por alguma palavra, por algum louvor, né, o Espírito do Senhor te confirmou, irmãos, aí depende de nós. Nós temos que ir à luta, pagar o preço, irmãos, e pode ter certeza que a hora que você começar, né, o primeiro ato que você tiver
de colocar esse plano em prática aqui nesse mundo material, Satanás vai ficar sabendo. Então não tem como você esconder de Satanás. O que a gente tem que fazer é, antes de sair contando para qualquer pessoa, contar primeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai nos dar a vitória, é Ele que vai nos dar a bênção. Mas quando você, se for um concurso, é que você comprar uma apostila para estudar, ou um vestibular, que você começar a fazer um cursinho, né? Um emprego, que você for lá fazer o seu currículo, inevitavelmente, irmãos, Satanás vai ficar sabendo. E quando Satanás, irmãos, ficar sabendo, você pode ter certeza que vai vir pessoas querer te desanimar, querer te colocar em incerteza. Se você tem o sonho de sair do seu emprego e montar um comércio, vai falar: tá vendo a crise que está vindo, a nova onda de crise aí? Vai fechar muito comércio, vai ter quebradeira. Irmãos, pode ter a quebradeira que for, se Deus estiver com as mãos sobre o seu sonho, sobre o seu projeto vai ser vitorioso, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente age como o servo de Eliseu, né? Que aqui no caso, pela palavra, irmãos, não é mais Geazi, porque Geazi no capítulo 5, no capítulo anterior, ele foi atacado por lepra na cura de Naamã, quando ele aceitou e pegou ali os valores. Então, aqui dá a entender que era um novo servo que Deus tinha levantado para ajudar Eliseu. E esse servo, irmãos, ele, né, ainda novo na fé, ele olhou, irmãos, para a luta, ele olhou para o inimigo, e ele ficou com medo. Ao passo, irmãos, que ele ficou preocupado, e a palavra vai falar que Eliseu não. Eliseu, a preocupação de Eliseu foi somente de abrir os olhos da fé do seu servo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então saiba, irmãos, que Deus está conosco. Se nós verdadeiramente, irmãos, estivermos pagando o preço, sendo obediente ao Senhor, né? Sendo, né, um cristão, não só aqui na igreja, mas principalmente lá fora, onde vêm as propostas indecentes, onde as coisas, né, chegam até nós, e que a gente possa saber falar não para as coisas que não é de Deus, e dizendo que é não para as coisas que não é de Deus, irmãos, automaticamente nós vamos estar dizendo sim para as coisas do Senhor, e o Senhor vai nos usar. Isso, irmãos, aquela pessoa que tenta te convidar para coisas que, se você orar e consagrar, o Espírito Santo do Senhor vai falar para você que aquilo não é para a sua vida, aquilo não é para você, você pode ter certeza que depois essa própria pessoa, irmãos, vai reconhecer em você um servo de Deus, um servo abençoado. Então, vamos, irmãos, continuar firme e forte, né, servindo ao Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, irmãos. Não há luta que o nosso Deus não possa vencer. E o versículo 11, né, vai dizer: o rei da Síria, né, aqui não fala o nome, mas era Ben-Hadad, ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Aqui, irmãos, devido ao tempo, foi resumida a palavra, mas o rei da Síria, ele, né, como estava sendo usado por Satanás, ele queria matar, roubar e destruir todos que estavam ao redor dele, para que ele ficasse, né, como mais poderoso. E ele, irmãos, ele armava cilada para o rei de Israel, que aqui também não fala o nome, mas é Jorão. Ele armava cilada, né, para o rei de Israel. Só que, irmãos, em Israel havia um profeta do Senhor, e quando ele armava a cilada, né, para o rei de Israel, ele colocava lá suas tropas em determinado lugar, esperando que o exército de Israel passasse ali, que ele pudesse destruir, né? Aí Eliseu ia, né, mandado por Deus, e contava ao rei de Israel: não passe por ali, não vá por lá, porque lá tem uma obra do inimigo para te destruir, tem o exército do inimigo para te destruir. E o que o rei de Israel fazia, irmãos? Ele não ia. Nesse passo ele foi obediente, ele não passava por aquele lugar. Ou se ele sabia que tinha um exército ali, ele armava uma outra tática e ganhava aquela guerra, porque ele estava obedecendo o que Deus tinha mandado através de Eliseu. E nós também temos que ser assim, irmãos. O que Deus manda a gente fazer, a gente tem que ser obediente. Aqui nessa parte, Jorão foi obediente e ele obteve vitória. Então, se Deus mandou a gente fazer algo, irmãos, vamos fazer. E se Deus mandou a gente não fazer, não vamos fazer. Porque se a gente não for obediente ao Senhor, a gente vai cair, né, na cilada do inimigo, irmãos. Então vamos ter sabedoria e obediência ao Senhor. E como, né,
no versículo 10, fala que ele não fez isso nenhuma e nem duas, ou seja, várias vezes o rei Ben-Hadad tentando matar o rei Jorão, e o profeta Eliseu sendo usado e avisando, né, o rei Jorão das ciladas do inimigo. E todas as vezes que o exército, né, de Ben-Hadad vinha, ele voltava frustrado. Eles é que eram surpreendidos. Então vamos fazer como nessa parte aqui, né, não, mais para frente o próprio Jorão tentou mandar matar Eliseu, mas aqui nessa parte, irmãos, ele foi obediente ao Senhor. E aí, irmãos, o rei, né, ele ficou angustiado, e ele quis, né, chamou os seus generais e perguntou, né, quem deles estava traindo, né, o exército da Síria, estava contando para o rei de Israel os seus planos, porque ele tramava os seus planos na câmara de dormir, ou seja, no seu quarto, em um lugar secreto, mas, né, toda vez o rei Jorão sabia e se safava das suas ciladas. E aí o 12, irmãos, vai dizer: e um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então, irmãos, aqui, né, fica a reflexão para a gente, porque toda vez, irmãos, que a gente não faz o que o homem quer, mas a gente faz o que Deus manda, irmãos, nós somos usados pelo Senhor. Aqui Eliseu foi um profeta, e hoje, irmãos, nós somos os servos do Senhor, a quem o Senhor vai usar para levar uma palavra de ânimo para uma pessoa, para trazer uma pessoa que está nos caminhos da perdição ao Senhor. E isso, irmãos, pode no primeiro momento levantar, né, o inimigo contra você, até mesmo essa pessoa que vai vir na presença do Senhor, devido ao seu testemunho, o seu bom testemunho, pode se levantar contra você no seu trabalho, na sua família, mas não fique, né, com raiva, não fique com ira, coloque em oração para que Deus possa trabalhar também na vida dela. E aqui, irmãos, um ímpio deu testemunho de Eliseu, ou seja, um sírio falou para o rei Ben-Hadad: não somos nós, mas é que tem um profeta lá usado por Deus. Então, irmãos, que nós, né, dentro das nossas limitações, que nós também possamos, né, as pessoas olhar no serviço e falar: ali tem uma serva do Senhor, ali tem um servo do Senhor. Ali não adianta chegar com proposta indecente que vai ser recusado, ali não adianta chegar com um jeitinho que ele vai dizer não. Então, irmãos, nós temos que ser um servo do Senhor, onde as pessoas nos olharem, seja na nossa família, no nosso serviço, na escola, onde quer que seja, que saiba que ali tem um servo e uma serva do Senhor. Porque no momento, irmão, de luta, de dificuldade, essa pessoa vai chegar até você e pedir uma oração para você: ore por mim na igreja. Quando isso acontecer, irmão, se alegre, né? Porque Deus está te usando, você está sendo um bom testemunho pela misericórdia de Deus. E traga, irmãos, esse pedido de oração, coloque em oração, passe para as irmãs que faz aqui a oração no início do culto, o nome, porque Deus está usando, irmãos, né? Esses dias mesmo, no ano passado, uma colega de serviço estava com câncer, né? E o irmão dela, que também é colega de serviço, veio, né, e conversando com ele contou para mim, né, que a irmã dele estava com câncer e estava afastada do serviço para tratamento. Ou seja, irmão, toda aquela doença mexeu com toda a família, né, uma doença terrível. E eu falei para ele: eu vou colocar o nome da sua irmã em oração. E quando eu cheguei, né, eu passei para a irmã Simone orar por ela. E a irmã Simone colocou em oração, irmãos, e foi orando, e eles ainda não estão na presença do Senhor, mas foi orando, clamando, e aquela colega de serviço foi curada desse mal terrível, irmão. Ela foi curada desse câncer, né? E o irmão dela veio até mim e pediu para agradecer. E quando ele veio para agradecer, eu falei: todo culto é apresentada a vida da sua irmã. Eu entrei ali no YouTube ou no Facebook, peguei um culto esporádico, irmãos, e coloquei na abertura, e ali a irmã Simone apresentou a vida dela. Então, irmãos, nós temos que ser esse canal de bênção. E essa pessoa, um dia eu encontrei com ela já tinha voltado para o serviço, tudo. Aí ela veio me agradecer: obrigado pelas orações de você, da igreja,
porque eu creio que Deus me curou. Ou seja, irmão, essa pessoa, né, eu creio que eles vão chegar na presença do Senhor, porque Deus está trabalhando na vida deles. Mas que nós, irmãos, né, que diminua nós e cresça o Senhor, mas que nós possamos ser o canal de bênção para essas pessoas, que nós saibamos usar, irmãos, não um cristão que dá mau testemunho, que chega, fica na roda de escarnecedores, fala a palavra pior do que as pessoas que estão lá no mundo. Não, irmãos, não vamos ser um mau testemunho, e como foi pregado em Gálatas 5, nós vamos dar frutos da carne, se nós dermos lado para coisas da carne, mas nós vamos dar fruto do Espírito, irmãos, se nós dermos lado para o Senhor trabalhar em nossas vidas. Quantos irmãos tem aqui que através, né, de ser usado por Deus, levou a palavra do Senhor, pessoas se converteram, chegaram à presença do Senhor, pessoas foram curadas através de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós somos apenas um instrumento, irmãos, mas que nós possamos ser um bom testemunho, como foi Eliseu. Ali o próprio Sírio reconheceu, lá em Israel tem um profeta que Deus usa. Então que nós possamos, irmãos, no dia de hoje, sermos um servo do Senhor abençoado, possamos levar a palavra de ânimo, de incentivo, de fé, de correção a essas pessoas, irmãos, que Deus vai trabalhar na vida deles, tenham certeza disso. E o 13 vai dizer: então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu possa prendê-lo. E contaram ao rei: ele está em Dotã. Aqui, irmãos, se foi o rei, né, ele age na base da carne, né, da base da força. Ele mandou o exército ir lá prender Eliseu. Se Deus, irmãos, avisava Eliseu quando o rei Ben-Hadad queria destruir Jorão, quanto mais Deus não ia avisar o seu profeta. É claro que Deus ia avisar, irmãos, mas mesmo assim eles foram, né, na base do ódio, da raiva, tentar prender, né, Eliseu. Com certeza, irmãos, a palavra não fala, mas Deus falou com Eliseu que iria acontecer, porque Eliseu estava tranquilo, irmãos. Deus não deixou ele ser pego de surpresa, não. Ele já sabia a luta que ia vir, mas ele sabia que Deus estava com ele. E é assim que nós temos que ser também, irmãos. Tem luta que a gente vê se desenhando na nossa vida, às vezes não é por circunstância, depende da gente, ou algo familiar, algo no serviço, mas que a gente saiba, irmãos, que não há motivo para desespero. Quando a luta vier, irmãos, pode ser como foi aqui um exército, nós temos que olhar para o Deus que nós servimos. Nós não temos que perder a hora de sono, não, preocupado com o que vai ser. Nós temos que saber que nós fazendo a nossa parte, consagrando a nossa vida ao Senhor, o Senhor vai entrar com providência, irmãos. E ali Eliseu não teve preocupação, ele teve uma noite de sono tranquila, né? E o 14 vai dizer: então o rei enviou para lá cavalos, carro de guerra e um grande exército. Eles chegaram à noite, ou seja, o inimigo sempre, irmãos, tentando armar cilada na surdina, e cercaram a cidade. O servo do homem levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Então, irmãos, a luta vai vir, a mesma luta que veio, né, na vida do servo de Eliseu, veio também na vida de Eliseu. Era a mesma luta, os dois estavam nas mesmas circunstâncias, mas olha o ponto de vista de um como foi diferente do outro. E isso, irmãos, vai acontecer conosco também, né? Tem a campanha que está daquele lado, como vencer as tempestades. Vai vir tempestade na nossa vida, né? Mas tem coisas que a gente consegue prever e tem coisas que vêm de surpresa, né? Estoura assim de um dia para o outro. Mas independente da luta, independente da tempestade, irmãos, não vamos fazer como fez o servo de Eliseu. Vamos agir como agiu Eliseu, irmãos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está no controle de tudo, irmãos. Pode parecer que o exército é grande, aqui fala que era um grande exército, com com cavalo e carros de guerra, que havia cercado a cidade inteira, irmãos, mas maior é o que está conosco. Então, quando vier a tempestade, irmãos, que a gente saiba analisar, né, o que está acontecendo, mas que a gente saiba, irmãos, consagrar o Senhor. Não há motivo para desespero, não há motivo para luta, para angústia. Isso, irmãos, não tem que ter na vida do cristão. O cristão tem que saber que vai ser feita a vontade do Senhor em nossas vidas, irmãos. E aqui o 16, né, vai dizer: ele respondeu: não tenha medo, né? Essa palavra não tenha medo, irmãos, né, que
Eliseu disse seu servo, é o Senhor falando para nós essa noite. Não tenha medo, não tenha medo dos seus sonhos, dos seus projetos, não tenha medo daquilo que Deus colocou na sua vida, que pode parecer grande demais para você hoje, mas que Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar e você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, irmãos, foi confirmada, né, pela palavra que a irmã Simone, né, que Deus usou ela para falar aqui essa noite. Não temas, não tenha medo. O hino que o grupo Brilho Celeste louvou também, bendito serei. Aonde quer que você esteja, irmão, seja no campo, na cidade, seja no estudo, seja, né, no trabalho, seja principalmente na obra do Senhor, bendito serei, porque Deus vai te usar, irmãos. Então não tenha medo, né, como está a palavra aqui, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Então, irmãos, o segredo de Eliseu, que se aplica na nossa vida, vem no 17, e Eliseu orou. Então vamos orar, irmãos. Hoje, né, nós temos esse privilégio, né, de falar direto com o Senhor, né, falar direto com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse sim pode interceder por nós. Então vamos usar, irmãos, esse privilégio que nós temos. Vamos falar com o Senhor, vamos clamar com o Senhor. Não importa, irmão, se é um sonho que você tem, esse sonho, né, pode ser que você tem que confiar que foi o Espírito Santo do Senhor que fez você ter esse sonho. Sonho que eu falo é um sonho de ter um comércio, de cursar uma faculdade, de louvar na obra do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de ser um servo do Senhor. Então, irmão, esse sonho, irmãos, acredite, ore primeiro antes de contar para a pessoa, para Deus. Senhor, isso que está passando na minha cabeça é da vontade do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor vai te confirmar, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo vai te confirmar através da palavra, do louvor, e depois que te confirmar, irmãos, não tenha medo, vá à luta, pague o preço, e saiba que Deus é contigo, irmãos, que Deus vai te capacitar, e você vai ser vitorioso. E se for, irmãos, uma luta que você está enfrentando, seja ela qual for, também não tenha medo, maiores são os que estão conosco, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele não leva a gente para uma luta para a gente ser derrotado. Ele pode até nos levar para uma luta, mas é para a gente ser aprovado, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele próprio, irmãos, se nós não pudermos lutar, o próprio Cristo luta por nós, como foi aqui, né? Eliseu não podia com aquele exército, mas o Senhor mandou um exército ainda maior para protegê-lo, que é o que a palavra diz aqui. Senhor, Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então é isso, irmãos, que nós temos que fazer, é orar ao Senhor. Aqui mais para frente vai falar de novo, que quando Eliseu foi conduzir esse exército, né, até Samaria, ele orou novamente ao Senhor. O segredo, irmãos, está na oração. Daniel orava, nós temos que orar. O próprio Cristo, sendo o próprio Deus, ele orava também, irmãos. Então vamos exercer, né, a oração em nossas vidas, orar, irmãos, com fé, crendo que o Senhor está ouvindo. O nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos, se alegra em ouvir as nossas orações, porque quando nós oramos, irmãos, pode ser uma coisa simples que você vai fazer, mas antes você ora, você está colocando as suas coisas na mão de Deus, e Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, irmãos. Então vamos orar e vamos exercer a nossa fé, irmãos. Não vamos fazer como o servo de Eliseu, né, que olhou para o tamanho do exército, para o tamanho da luta. Vamos fazer como Eliseu, olhar para o tamanho do Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus vitorioso, um Deus que vai nos capacitar, independente da circunstância, irmãos. Deus está no controle de tudo, e Deus vai nos abençoar, irmãos, ainda que a circunstância seja diversa. Se você for abrir um comércio e a pessoa te falar, você vai abrir um comércio, mas está vindo uma crise por aí, fala, maior que essa crise é o Deus que eu sirvo. É isso que nós temos que ser, irmãos, ser um cristão dentro da igreja e fora da igreja, e muito fora da igreja, irmãos, passa pela maneira do nosso agir. Quando vem uma luta que todos se desesperam, você vai estar tranquilo, porque você é um servo do Senhor. Quando vier algo, irmãos, que as pessoas ficam preocupadas, você vai ter uma noite de sono tranquilo. Não que você, né,
vai estar fazendo pouco caso, mas é que você tem a sua vida consagrada ao Senhor, que você está pagando o preço e você está buscando, irmãos, e saiba que o Senhor é conosco, é o Senhor que vai nos capacitar, é o Senhor que vai dar um 2024 para nós, como disse o pastor, vamos pedir um 2024 ainda melhor do que foi o ano de 2023, e o ano de 2023, irmãos, foi um ano muito abençoado, tanto é que Deus tocou o coração do pastor, no culto da passagem de ano, que ele possa, abrir mais tempo para testemunho, e se Deus tocou o coração do pastor, para ele abrir um tempo maior para testemunho, é que vai ter muito testemunho de vitória aqui, irmãos, e se você ainda não alcançou a sua bênção 2023, saiba que para Deus não tem últimos dias do mês não, Deus não tem últimos dias do ano também não, Deus traz a sua bênção o dia e a hora que Ele quiser, irmãos, então, irmãos, vamos saber disso, irmãos, vamos consagrar a nossa vida como foi Eliseu. Eliseu orava e Deus atendia, porque ele é um homem que tinha sua vida consagrada ao Senhor. Quando ele estava lá trabalhando com as suas juntas de boi, e Elias foi lá e chamou, ele pegou e sacrificou aquelas juntas de boi e largou tudo e foi servir ao Senhor, irmãos. Então vamos, irmãos, servir ao Senhor da melhor forma que nós formos fazer, tudo, se a gente for fazer uma oração, que seja a melhor oração da nossa vida, se a gente for louvar aqui à frente, que seja o melhor louvor que você está louvando, se você for ministrar a palavra, que seja a melhor ministração da sua vida. Então vamos fazer sempre, irmãos, como se fosse a primeira e a última vez, porque a gente não sabe quando será o último dia. Essa semana mesmo morreu um cantor, gospel, e ele morreu adorando o Senhor, e uma pessoa jovem, irmãos, 30 anos de idade. Então, para Deus, irmãos, tudo está no controle do Senhor, mas que independente da circunstância, irmãos, nós possamos colocar tudo que nós formos fazer nas mãos do Senhor. Vamos utilizar a oração, irmãos, vamos ser um bom testemunho, que Deus vai nos abençoar, e onde quer que nós colocamos os nossos pés, como os hinos louvados pelo grupo Brilho Celeste, bendito serei, porque Deus é conosco, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.